Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos para mais uma reflexão da nossa série devocional A Criação. O texto de hoje é Gênesis 1:3, que diz o seguinte: Deus disse, haja luz e houve luz. O tema é luz na escuridão. Quando nós olhamos para o contexto e para o território de Israel, ele está exprimido entre dois grandes impérios, o babilônico e o egípcio. E ambos tinham práticas de adoração nas suas religiões, de adorar os astros, o sol, a lua, as estrelas. E, por exemplo, no Egito ficava o centro da adoração do deus Sol, em On, uma cidadezinha chamada On, e que em grego quer dizer Heliópolis, que significa cidade do sol. Era uma cidade muito próxima ali de Cairo. Nós vemos também que os babilônicos, muito cedo, eles mapearam todos os astros, tanto que eles, desde a antiguidade, já tinham identificado aí pelo menos 5 planetas. É nesse contexto que muitas vezes os líderes israelitas se corrompiam com os deuses e com a adoração desses astros dos países vizinhos. E o contexto de Gênesis 1 é exatamente uma contrapartida, demonstrando o quê? Que há um único Deus, Criador e verdadeiro. Não existia vários deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela e tantos outros deuses. Então, o relato da criação ela é uma reafirmação e uma afirmação de que existe um Deus, um Criador, e que esses deuses que eles adoravam, os babilônicos, os egípcios, tantos quantos outros nações ali ao redor de Israel, não eram para ser adorados. Não é de se estranhar que muitas vezes os líderes de Israel iam e se perdiam adorando deuses desses vizinhos. O texto que nós estamos estudando, que é o texto de Gênesis 1, ele demonstra que esses astros, os astros, não são para ser adorados, e que há um só Deus, Criador, e um Deus que é o mantenedor de todas as coisas da sua criação. Então, nós podemos ver aqui que Gênesis ele é uma contrapartida de todos os mitos fundantes dessas religiões que estão aqui ao seu redor. É surpreendente a gente perceber, por exemplo, quando Ezequiel, ele lá no capítulo 8, versículo 16, ele vê 25 homens de costas para o templo, se inclinando para o sol nascente. E você pode depois conferir o texto e ver que ele fica assim, extasiado. Jeremias também, lá no capítulo 8, versículo 2, Jeremias também vai condenar aqueles que estavam adorando os astros. É nesse contexto de Gênesis 1 que nós vemos e lemos e precisamos entender que tanto os deuses que os babilônicos ou os egípcios adoravam não eram deuses para ser adorado, mas o contexto de Gênesis 1 demonstra que há um único Deus, Criador e verdadeiro. Esse sim deve ser adorado. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, 6, ele usa o decreto de Deus, haja luz em meio à escuridão. E ele vai dizer o seguinte: no nosso interior também, quando entra Jesus, que é a luz, ele ilumina toda a escuridão. E olha só o que ele fala, 2 Coríntios 4, 6, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus disse haja luz, houve luz,
e aí se acendeu o palco da criação. E quando nós nascemos de novo, também a luz de Cristo brilha no nosso interior. E nós podemos então resplandecer em Cristo a glória desse Deus único, verdadeiro e criador de todas as coisas. Se você ainda não conhece esse Deus, se você ainda não conhece Jesus Cristo, eu quero desafiar você a conhecer Jesus Cristo, que é a luz do mundo, luz para os povos, e você passar a ter um compromisso com Ele. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.